muito difícil, né, falar em gratidão quando a nossa vida ela foi desestruturada por um momento denso. Parece até hipocrisia. Mas hoje eu quero te mostrar que a gratidão não é um sentimento fofo, é uma ferramenta de guerra espiritual e científica. Se formos olhar magneticamente, a gratidão ela emite uma frequência de que algo bom já aconteceu. Então, você, ao praticar essa gratidão, é como se você estivesse parando, de certa forma, de olhar para esse passado. E a partir desse momento, você está aqui agradecendo por coisas boas que vão vir, né? Porque se você está hoje, né, vivenciando e não consegue estar presente, não consegue olhar para o momento de agora, né? Porque você constantemente olha para esse passado, né? Então, se você olha para esse passado com essa constância, você está criando mais do mesmo. Então, tanto no presente, né, que está sendo atrapalhado de certa forma ali o seu presente, você também está interferindo ali no seu futuro. Porque energeticamente você está criando mais do que você já viveu, né, no seu passado. E em dinâmicas disfuncionais, a vítima ela é treinada para focar na falta, no medo e na dor. E vai criando mais disso, né? Então, há ali um incentivo ativo, né, de ter esses tipos de sentimentos. E aí, quando isso é vivenciado, né, quando isso é sentido constantemente, é disso que se cria mais. É onde eu olho, é onde eu coloco foco, é que eu vou vivenciar mais daquilo, né? Então, quando você pratica a gratidão pelas pequenas coisas, você acaba quebrando a química do trauma no cérebro. Então, de uma forma intencional, você acaba agradecendo, né? Em vez de você ficar ali olhando para a falta, você tenta ao máximo estar ali presente, né? Para que você possa observar que seja um sol que está causando uma temperatura boa no seu corpo, né? Essa conexão com o corpo, por exemplo. Quando a gente vive situações, né, de trauma, situações ali de constante abusos mesmo, há uma grande desconexão com o corpo, né? Então você para de saber até como você está se sentindo, né? Não sei se você já vivenciou ou se você já viu algumas pessoas que às vezes acabam machucando, né? Chega a cortar e não percebe. Às vezes uma outra pessoa que fala, nossa, tá saindo, às vezes ali um sangue ali, né? Houve ali um corte. A pessoa, nossa, eu nem percebi. Extremamente desconectada com o corpo. Não consegue sentir o que o corpo está sinalizando. E esse corpo ele é muito inteligente. O corpo ele te sinaliza coisas tão sutis, às vezes você está se sentindo bem, aí você entra em uma interação ali com uma pessoa e você acaba sentindo ali uma agonia, você acaba sentindo ali uma sensação que não é uma sensação normal, né, digamos assim. Não era para ser normal, né, porque esse conceito de normal, às vezes você vivencia tantas situações de medo, né, de dor, né, constantes de faltas e tal. Então, essa situação densa, ela passou a ser o seu normal. Então, você estranha é quando vivencia uma coisa às vezes leve, uma coisa, né, uma coisa legal. Então, esse corpo, observar esse corpo, né? Esse corpo ele vai te sinalizar. E essa prática da gratidão, ela também é importante por quê? Porque quando você começa a praticar de forma intencional a gratidão, é como se você estivesse passando uma outra referência para o seu corpo. E ele começa, de forma intencional, né, como eu falei, a vivenciar esse sentimento de gratidão, esse sentimento de êxtase, né, pela criação, essa conexão, né, com a sua essência, com o divino. E aí, a partir disso, você passa a ter uma outra referência. Então, quando você está nesse estado de graça, digamos assim, e aí você passa logo em seguida, vivenciar ali uma situação em que é te colocado numa situação em que você automaticamente está em alerta, em medo, aí você já pode, se você tiver um pouco mais consciente, observar, epa, meu corpo está sinalizando aqui. Então você vai ter esse contraste, né? Então você vai ter esse contraste, né? Olha, eu estava ali numa situação ali de gratidão, uma sensação boa e tal. E aí, a partir daquela situação X, eu comecei a vivenciar aquela situação e começou a me gerar sensações
né? Mais sensações mais densas. Então, a gratidão, ela é importante tanto nesse processo de uma criação de uma realidade mais harmoniosa, quanto para te colocar num estado de graça, num estado de leveza, em que você está passando agora para o seu corpo, né, para o seu cérebro, uma outra referência, né? Uma referência mais leve, uma referência mais harmoniosa. E quando você está nesse estado, né, nesse estado mais leve, você começa, às vezes, a captar uma intuição de uma coisa, de um problema, às vezes que você estava procurando uma solução. E aí, quando você começa a ficar nesse estado, né, de bem-estar, você acaba tendo essa ideia que vai solucionar ali, às vezes, uma questão que você tem, que você, né, nesse estado, né, de sobrevivência, que é carregado ali de medo, né, carregado ali de dor ali, você acaba não conseguindo ter essa clareza. Então, o convite aqui desse vídeo é que você faça esse movimento ativo, esse movimento intencional de procurar situações, né, para que você esteja nesse estado de graça, nesse estado de gratidão, de conexão com a fonte, de conexão com você mesmo, né, que é realmente parte dessa fonte. E que a partir disso você passa a criar uma realidade mais harmoniosa, mas ao mesmo tempo proporcionar para a sua vida algo de extraordinário, que é esse contraste, né? Aí a partir desse momento você passa a ter uma referência. E somos seres humanos, estaremos aqui e teremos, né, picos e oscilações de sentimentos, às vezes densos, às vezes sentimentos mais sentimentos melhores. Mas a partir desse momento, você acaba trazendo essa consciência e tendo esse parâmetro agora, né, de comparação. E isso, assim, é um ganho incrível, incrível mesmo. E essa questão também do agradecimento, eu quero só deixar aqui também mais um outro ponto, que também não é você também agradecer, não ficar ali, né, nessa, digamos assim, nessa positividade tóxica de ficar agradecendo até pelas coisas ruins que te aconteceram. Não é esse o convite aqui. Se você vivenciou coisas densas, coisas pesadas, que você possa olhar para isso e agradecer pela sua consciência, né? Pela sua clareza, pelo seu despertar. Por hoje você tem uma versão que não se sujeita mais ao que você já se sujeitou. Então, é como se fosse sempre uma escolha, né? Do que você vai alimentar dentro de você. Porque a realidade, ela tende a responder conforme as coisas que você alimenta aí dentro de você. E também você acaba não aceitando mais, não se sujeitando mais a situações que te desrespeitam, enfim. Então, o vídeo é esse. Eu gostaria só de trazer essa reflexão aqui da importância da gratidão, né? Da gratidão para que você possa olhar para frente e viver o hoje com mais presença. E não ficar olhando ali sempre para trás. Porque essa atitude de ficar olhando para trás vai te trazer só mais do mesmo. E se você quer uma vida diferente, uma vida mais harmoniosa, né? Uma vida com uma criação mais consciente, você tem que estar mais presente e olhar para frente com uma visão diferente do que você viveu. Porque os sentimentos e tudo que você tem aí dentro de você proporcionou o que você já viveu. Agora, se você quer viver uma realidade diferente, você tem que trabalhar internamente para que você possa vivenciar isso e, o mais importante, sustentar isso. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Convido você para seguir, se você ainda não segue o canal, para que possamos nos ver mais vezes. Até a próxima. Tchau, tchau.